Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Dando continuidade à série Administrando a Vida como Cristo, e o tema são relacionamentos, é o último tema fechando a série, e recordando que nós já abordamos, Administrando a Vida como Cristo, sobre o tempo, a oração, finanças, o trabalho e os relacionamentos. Então, fechando essa série sobre os relacionamentos. E nessa noite nós vamos meditar na primeira carta a João, no capítulo de número 2, do verso 1 ao 17. Vamos ler a palavra do Senhor e vamos refletir sobre a nossa caminhada cristã, sobre a nossa vida. E ninguém melhor, de todos os apóstolos, para falar de amor como o apóstolo João. Conhecido como o apóstolo do amor. Deus é amor, E diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler de forma um pouquinho mais rápida para que possamos ganhar um pouquinho de tempo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão e está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Oremos. Pai, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra. É uma verdade absoluta para as nossas vidas. É aquela que nos guia e nos direciona, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua soberana vontade sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos adotivos em Cristo Jesus. E nós, como Seus filhos, ó Senhor, nós buscamos entendimento e discernimento na Tua palavra, Senhor, para que possamos cumprir os Teus mandamentos, ó Senhor. Por isso, nos ajude na compreensão nessa noite, que nós possamos estar com os nossos corações abertos a ouvir a Tua palavra, e o que o Senhor direcione
Me direcione nessa noite conforme o Teu querer e a Tua soberana vontade, por meio do Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. João, o apóstolo do amor. O apóstolo João, no capítulo de número 1, na primeira carta, capítulo 1, verso 1, ele fala da sua experiência pessoal com Jesus. Ele afirma, contemplamos, lá no capítulo 1, intencionalmente. O que ele está dizendo com contemplamos? Ele está dizendo que ele, de forma, nos seus 3 sentidos físicos, ele teve contato com Jesus Cristo. Ele ouviu a voz de Jesus, ele viu com os seus olhos Jesus e apertou a sua mão, apertou as mãos de Jesus. João vai falar nestas cartas, nessa carta primordialmente que a gente vai tratar, ele vai falar do amor de Deus e a nossa filiação para com o Senhor. E dentro desse tratar sobre o pecado, a gente às vezes valoriza muito mais o pecado do que a graça de Deus nas nossas vidas. Nós temos que entender que ainda somos pecadores, assim como João trata na sua carta com muito cuidado, porque o que nos conduz a uma vida de santidade é a palavra e por meio do Espírito Santo de Deus, e não por esforços próprios, por uma falsa religiosidade. Então, João distingue muito bem aqueles que têm a natureza de Deus. Eles continuam sendo pecadores. Agora, eles não podem, o que ele vai atentar, ele vai explanar nessa carta, nós não podemos, persistir, continuar de forma repetitiva cometendo os mesmos erros. Nós vamos nos colocando diante do Senhor por meio da sua graça e da sua misericórdia, para que Ele vá trabalhando em nossas vidas, para que Ele vá nos aperfeiçoando. Então, ele define muito bem nessa carta que Jesus é Salvador. Salvador do mundo, Salvador para todos aqueles que já têm, que foram criados por Ele, que o enxergam como Salvador. Então ele fala que pela fé, os cristãos podem vencer o mundo, no capítulo 5, no verso 4 e 5. Ele fala, é pela fé que nós venceremos o mundo. Ele descreve as características do mundo, no capítulo de número 2, que são os desejos, as luxúrias, a soberba. E ele fala que tudo isso vai passar, o mundo vai passar. E no capítulo de número 3, ele já vai falar sobre conhecer a Deus, o que é conhecer a Deus. E no capítulo 3 também ele vai citar que o mundo odeia os cristãos. O momento onde ele está situado é sobre um momento de escuridão e de trevas, que é um momento sobre o domínio do Império Romano, de muita opressão e perseguição para com os cristãos. O que se nós colocarmos e olharmos para os nossos dias, nós não somos perseguidos nominalmente, mas de forma subjetiva, por meio de tantas outras ações da sociedade e deste mundo, o cristão ele é perseguido, ele é discriminado em muitas situações. Então esse mundo que ele está falando, ele é um mundo que odeia os cristãos e é um mundo que é um lugar onde habitam os falsos profetas. Nesse momento, precisamente, João está falando desses falsos profetas que são gnósticos, que estão mesclando num sincretismo religioso, pegando um pouquinho de cada religião, misturando, junto com um misticismo muito arraizado, com conhecimento, onde alguns dos gnósticos falavam assim, olha, a matéria é mal, o corpo é mal, ele não tem jeito, então o que vai se salvar, faça o que você quiser com o seu corpo, que não tem problema nenhum. Então, João está nesse contexto, nesse burburinho, nesse caldeirão de misticismos e conhecimentos filosóficos. E ele fala de forma bem branda, se você vê, meus filhinhos. Ele fala de forma a que nós possamos entender o que é se relacionar com Deus. O que é relacionamento? Relacionamento é correspondência, é convivência,
relação íntima com alguém, uma relação bem próxima. Então nós podemos ver na Bíblia diversos personagens que tiveram uma relação muito íntima com o Senhor. Moisés é um desses grandes exemplos, e Hebreus fala que ele, de todos os homens, foi aquele que teve um grande privilégio de estar, não face a face, mas muito próximo a Deus, em toda a sua caminhada, em todo o seu ministério. Então, relacionamento com Deus quer dizer convivência íntima com Ele, convivência próxima, por meio da fé. Nossos relacionamentos, eles devem estar em conformidade com a natureza de Cristo, com o caráter de Cristo. Assim como a própria palavra nos ensinou e nós lemos agora há pouco, né? Deles devem também andar assim como Ele andou. Que nós devemos andar como Jesus andou. Nós devemos ser discípulos de Jesus Cristo verdadeiramente. Porque uma vez que nós somos nascidos de novo, através da conversão a Cristo Jesus, passamos a experimentar um novo relacionamento com Deus e um novo relacionamento com o mundo. Esse mundo que ele está falando aqui, ele não está falando de um mundo político, ele não está falando de um mundo econômico, ele não está falando de um mundo social, de ideologias políticas, de ideologias econômicas. Ele está falando do modo como Jesus conduz os seus filhos e por que ele morreu por nossos pecados. Somos encorajados a lutar contra o pecado. Em 1 João 2:1, nós somos encorajados a não cometer pecados de forma persistente na nossa vida. Isso não significa que você vai viver de forma religiosa, de forma hipócrita, de forma como o pastor Cornélio pregou no período da manhã, né, de você estar aprisionado por causa de não entender a graça de Deus, de não entender a leveza que a graça de Deus nos concede por meio da morte de Jesus Cristo, o perdão que há em Jesus Cristo. Às vezes nós estamos aprisionados a esses pecados e nós não entendemos que nós somos perdoados todas as vezes que nós pecarmos e todas as vezes que nós confessarmos ao Senhor. Então é esse entendimento que João está buscando. O pecado, ele separa o pecador de Deus. Ele nos separa de Deus. Não adianta dizer, nós continuamos cometendo pecado, com certeza absoluta. Agora, olha para a vida espiritual, as nossas vidas espirituais, quando nós estamos num momento de dificuldade espiritual, num momento difícil, que lutamos contra o pecado também, nós precisamos perseverar pela fé que a vitória virá sobre ele. Então, esse entendimento de graça, essa relação, porque Jesus é o nosso advogado. Jesus, esse entendimento de pecado, ele tem que se sobrepor, ele tem que estar debaixo da graça de Deus, porque Jesus Cristo se sobrepõe a ele. Porque Jesus é que trouxe paz, como diz lá em Romanos 5:1, a todos os seus filhos. Jesus traz reconciliação, é por causa da morte de Jesus Cristo que houve a nossa reconciliação com Deus. Ele já pagou todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados já estão perdoados em Cristo Jesus. Então é saber caminhar nessa vida, olhando para Jesus, se relacionando com Deus e a cada vez mais buscando intimidade com o Senhor. Essa intimidade, esse relacionamento é andar na luz. E andar na luz significa que confessamos os nossos pecados. Em 1 João 1:9 diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o relacionamento com Deus pode variar. Como assim? Pode variar. Por quê? Porque você pode ter um relacionamento com qualquer pessoa, inclusive com Deus, de forma superficial ou de uma forma mais próxima. Porque Deus não está interessado em relacionamentos superficiais e insignificantes. Deus deseja que venhamos a conhecê-lo de forma íntima, mais próxima. Porque em 1 João 2,4 fala uma passagenzinha, eu conheço. O relacionamento com Deus implica em conhecê-lo, em conhecer a Deus. Significa uma perfeita harmonia entre Ele e a nossa obediência aos seus mandamentos. Porque ninguém
que não tenha o Espírito Santo de Deus, que não tenha a palavra do Senhor guardada em seus corações, poderá dizer ou poderá viver os mandamentos do Senhor. Uma coisa é viver os mandamentos do Senhor, outra coisa são os pecados que nós cometeremos até a nossa morte. O problema é que as pessoas confundem e embolam tudo numa panela e falam assim, olha, viver os mandamentos e pecado não é possível. Mas é possível sim, porque todos os pecados, quando confessados, eles são perdoados e nós nos sentimos purificados. Agora, viver os mandamentos do Senhor também significa perseverar, persistir diante das nossas fraquezas. Conhecer a Deus também implica, como está lá em Jeremias 31, 33 e 34, lá em Jeremias fala, que nós precisamos ter esse conhecimento da palavra, porque Deus desde lá, e você pode comparar com Hebreus 8, 10 e 11, que diz assim, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a enviarei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A obra de Cristo para as nossas vidas foi uma obra exterior, externa. A sua morte na cruz, a crucificação, o derramamento do seu sangue por todos os nossos pecados. Agora já, a obra interna em nossas vidas é feita pelo Espírito Santo de Deus, que ilumina a nossa mente, que aponta como se fosse um farol, uma luz, para a obra reconciliadora de Jesus Cristo na cruz. E João trata muito essas questões desse relacionamento que o cristão tem com esse mundo. Uma característica das epístolas de João é quando ele fala de luz e trevas, verdade e mentira, amor e ódio. Ele não está condenando e nem apontando para os seus discípulos, para aquelas pessoas, para aqueles cristãos daquele momento, olha, vocês são pecadores, olha, vocês vão para o inferno. Não, João está ensinando de forma amorosa como que é viver na luz e distante das trevas. Como é viver na verdade e distante da mentira. Como é vivenciar o amor de Jesus e distante do ódio e da malignidade. Porque todo aquele que obedece à palavra de Deus, experimenta esse amor irrestrito de Deus no relacionamento individual da sua vida pessoal. Porque Deus e Jesus, em Jesus, Ele é o único que preenche completamente a nossa vida, o nosso coração, os nossos desejos. E é o Espírito Santo de Deus que nos leva a obedecermos a sua palavra. Então, andar como Ele andou. Nosso relacionamento com Deus tem como foco seguir o exemplo e o estilo de vida de Jesus Cristo. Não tem outro caminho para nós que somos cristãos, entendemos a graça, recebemos o perdão, mas confessamos os nossos pecados e buscamos, não de forma intencional, com as nossas próprias forças, porque isso provém por meio da maturidade, da caminhada, do conhecimento de Deus a cada dia com maior proximidade, com intimidade para que nós possamos viver. Nós não podemos mais viver uma religiosidade, uma falsa religiosidade, sermos e termos dupla personalidade, uma personalidade junto aos cristãos, uma personalidade longe dos cristãos. Não podemos vivenciar mais um tempo de hipocrisia, mas nós temos que entender a graça de Deus, porque aquele que entende a graça de Deus, aquele que entende o amor de Deus, aquele que entende verdadeiramente a obra da cruz, você pode ter certeza que ele vai de forma não voluntária, mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhando nas nossas vidas. E nos tempos atuais, nós temos desvalorizado muito a ação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, no meio das nossas vidas. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que continua agindo no meio do povo de Deus, é aquele que tem trazido os verdadeiros avivamentos no conhecimento da palavra, na proclamação da palavra e de vivermos a palavra. Nós temos que entender que João está dizendo para que nós tenhamos um relacionamento conforme com Jesus, de conformidade com o estilo de Jesus.
Porque João teve um contato físico e verdadeiro com Jesus. E quando ele escreve as cartas, e quando ele escreve o Evangelho, ele sabe que ele tocou em Jesus Cristo, ele viu a Jesus Cristo e ele ouviu a Cristo. Que sentido teria se nós estivéssemos aqui, de qualquer jeito, vivenciado o Evangelho? Vivenciarmos de qualquer jeito, andarmos de qualquer jeito. Deus faz a si mesmo, eu não tenho jeito. É você dizer e não dar verdadeiro sentido para a obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque Deus é luz, e aquele que está em Cristo Jesus anda na luz. Ele vive na luz. Ele brilha por meio da sua vida, ele brilha não a sua luz, mas a luz de Cristo, que é resplandecida em nossas vidas. Que nós possamos entender e olharmos para esse mundo, onde a luz prevaleça, porque aonde a luz prevalece, ali há amor, mas não só em palavras, porque Deus e Jesus, Ele sempre recriminou os fariseus, que eram os doutores da lei, eram aqueles que conheciam com profundidade a lei, aqueles que criaram mais de 600 regras além da lei que Deus já tinha dado, eles criaram 600 regras. Olha, você tem que andar para a direita assim, que nem o pastor Cornélio de manhã, né, fez o Robocop aqui, está aprisionado. Então, um fariseu, ele tinha que olhar para a direita assim, tinha que dar 3 passos, 5 passos. Muitas regras. Não é para isso que Cristo nos chamou. Não é para esse relacionamento. É um relacionamento de andar na luz, é um relacionamento de atitudes, mas é um relacionamento de alegria, de liberdade, de autocontrole, na volúpia e nos desejos de cometermos pecados. Irmãos, nós vamos pecar até o nosso último dia de vida. Mas você pode ter certeza que nós temos que confessar todos os nossos pecados até o nosso último suspiro de vida. Porque a graça é abundante. Não há como reverter essa graça que já foi derramada sobre os filhos de Deus, sobre nossas vidas. Deus não vai riscar lá, não tem mais graça nessa vida, não derramei graça mais, apagou tudo que deu, não tem. Não tem mais volta. Agora não podemos ter a mentalidade de retrocedermos e voltarmos a cometer aquilo que nós já fazíamos nas trevas, mas temos que caminhar em direção à luz. Quando João fala, não amem o mundo, esse termo, né, usado naquele tempo, eles pensavam numa humanidade separada, né, para Deus. Aqueles que eram separados para Deus, mas não como os fariseus pensavam, mas aqueles que iriam resplandecer o brilho de Jesus. Que determinava aqueles que não estavam com Deus eram os desejos, as concupiscências da carne, os desejos dos olhos e a soberba da conduta da vida. João estava tratando e nos trata, a palavra de Deus nos trata sempre com muito amor. Lá em Romanos, no capítulo de número 1, do verso 28 e 32, diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Aqueles que estão nas trevas, eles fazem tudo isso, mas além disso, eles consentem com isso. Nós que somos cristãos, uma observação: vigiai,
Nós temos que estar vigilante desde o Éden, quando no mandato cultural que Deus, no mandato cultural não, após a criação do homem, Deus dá uma ordem para que ele cultive e vigie. Cuidado. Quando fala cuidado com a árvore e o fruto. Por quê? Porque ali o vigiar não é só vigiar cuidar de tudo que Deus deu, mas é vigiar a si mesmo de forma individual, a sua vida. Tanto é que Adão caiu. Nós temos que estar vigilantes num mundo tão conturbado. Num mundo tão difícil. Difícil de criar os filhos. Difícil de conviver. E você tem, no âmbito aí profissional, no seu trabalho, num mundo corporativo sem nenhuma ética, sem nenhum respeito. O respeito vem de discurso. Você vê grandes empresas com grandes discursos, você olha lá a visão, a missão, você fala, nossa, que coisa mais linda. Mas são discursos de palavras. Porque a exploração continua sendo a mesma. A depreciação da mão de obra continua sendo a mesma. Eu não sou petista, tá? E nem bolsonarista, eu sou de Jesus. Mas a depreciação do trabalho continua sendo o mesmo. A desvalorização, a desumanização, onde uma pessoa que tem 40 anos de idade, hoje ela é uma pessoa velha para o mercado de trabalho, dependendo da área. O que eles estão fazendo com essa competição? Você acha que ser competitivo no mercado de trabalho é ser o melhor, é desempenhar o melhor? Porque sempre virá o outro melhor. Nós seremos melhor por um tempo, e é isso que o mercado de trabalho fala. Agora, o que Deus nos fala, o que Deus nos conduz, é que nós sempre somos os melhores para Ele. Deus nos conduz, Deus nos direciona. É essencialmente impossível amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não dá. E quando eu falo de mundo, eu falo dessa perseverança negativa, cometendo sempre os mesmos pecados, com a mesma vida, com o mesmo jeito, nas mesmas áreas, sempre no mesmo lugar. É necessário fazer uma escolha para se relacionar, ou com Deus, ou com o mundo. Às vezes as palavras parecem duras, mas Deus nos ama de tal maneira que Ele mesmo veio até nós e demonstrou o seu amor. Deus só é capaz de amar o mundo de uma maneira muito peculiar, sacrificando o seu próprio Filho, fazendo o seu Filho, por amor, passar pela dor, derramando o seu sangue na cruz e morrendo por nós. Nosso relacionamento com Deus teve um alto sacrifício do próprio Deus. E nós temos que entender que esse relacionamento nosso com o mundo, quando eu falo com o mundo, são as práticas que o mundo tem como sendo boas, de libertinagem, de tantas outras coisas. Não é que nós não faremos e não vamos cometer nenhum pecado igual a esse. Mas nós que estamos na luz, nós precisamos brilhar e andar na luz. Porque tudo no mundo, o desejar da carne, o desejar dos olhos e a soberba da conduta de vida, não procede do Pai, mas do mundo. O que preenche o nosso relacionamento com Deus é Jesus Cristo, é a graça de Deus. Agora, esse desejo da carne, que nós temos visto em muitas áreas, e às vezes até em nossas vidas, é sobre o egoísmo,
que renasce a cada dia. O individualismo, uma natureza egocêntrica, uma natureza dos desejos, da concupiscência. Eu quero, eu gostaria, eu exijo. Essa natureza precisa ser dominada. Porque o que impulsiona e agita esses relacionamentos de eu quero são os desejos. Os desejos que às vezes não são os desejos e a vontade de Deus para as nossas vidas. E esses desejos, eles vêm pelos olhos. Primeiro nós vemos e depois nós desejamos. Os nossos relacionamentos devem fugir do olhar malicioso. As nossas mentes têm que estar cativas na palavra e em Jesus Cristo. Toda maneira de ser do mundo consolida na soberba da conduta da vida. Daquilo que temos e podemos consumir na ânsia de superar os outros em posses e conduta. É a maneira de se sobrepor às pessoas. Essa é a conduta do mundo. Eu sou melhor nisso. Eu canto melhor. Meu carro é melhor. Minha casa é melhor. Minha conta bancária é melhor. A minha aparência é melhor. É o mundo competitivo. A soberba da conduta da vida. Eu conduzo e administro a vida melhor. Eu moro num bairro melhor. Eu tenho uma igreja que é melhor que a sua. E a soberba, e isso não agrada a Deus. Uma pessoa que se vangloria de seus atos, bens, expressa uma cobiça por vantagens e posições. Por isso que a soberba, o orgulho, é uma vida de vanglória vazia. É uma vida vazia. É uma vida que não tem sentido existencial, se vangloriar em si mesmo. Porque os filhos adotivos do Pai Celestial se relacionam com o mundo de forma diferente. É para Ele, a glória é para Ele, a exaltação é para Ele, o tempo é para Ele, as finanças são administradas para Ele também. As minhas orações são para Ele. O meu maior relacionamento é com Ele. Porque pautado esse relacionamento com Deus, o relacionamento na vertical, os nossos relacionamentos na horizontal serão muito melhores. Uma pessoa que tenha autocontrole, temperança, que tenha fruto do Espírito Santo de Deus, só por meio da intimidade com Deus. Por isso que João nos convoca e nos chama para nós nos distinguirmos do mundo. Os separados do mundo. Aqueles que explanam, por meio dos seus atos, Jesus Cristo. João diz, o mundo passa como o seu desejo vai passar. Verso 17. Prática de vida cristã. Como igreja de hoje, nós estamos, eu creio, igreja de hoje eu não estou falando igreja, estou falando de modo universal. Estamos em muito débito para com Deus. Nós clamamos por muitos avivamentos. Nós clamamos e de forma triunfante gritamos vitórias. Que vitória? Com políticos cristãos corruptos no Senado e na Câmara. Em todas as instâncias, muitos cristãos corrompidos pela ganância, pelo egoísmo e pelo individualismo. Muitos cristãos em altos cargos, em grandes corporações, não têm dado bons testemunhos.
não tem vivido esse verdadeiro evangelho que nos leva a trilharmos um caminho de luz. Jesus nos libertou de todas as amarras deste mundo. E nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhum pecado que você cometa, nenhum deslize pode te separar do amor de Jesus Cristo, se verdadeiramente você teve um encontro com Deus e é um nascido em Cristo Jesus. Aquele que veio até Jesus sempre vai receber o perdão de Jesus Cristo. Nada pode te separar do amor de Deus. Nenhum pecado para aqueles que estão em Jesus Cristo. Por isso, viva essa vida neste mundo de tão brevidade de forma alegre. Alegrai-vos no Senhor. Não pegue o pecado e sobreponha o pecado sobre Cristo, mas pegue o pecado e coloque ele sobre a autoridade e o poder que há em Cristo Jesus para nos perdoar de todos os pecados. Não amargue uma vida de remorso, porque o próprio apóstolo fala, se você pecou, temos um advogado diante do Pai, que nos perdoa de todos os pecados. Busque essa intimidade com Deus. Busque por meio da palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo um tempo de ignorância bíblica. E não é batista, presbiteriano, assembleiano, é geral. E a ignorância bíblica pode nos levar a uma vida muito capenga diante de Deus. Capenga que eu falo, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, sempre no mesmo buraco. Sempre no mesmo buraco. Sem a palavra de Deus não há relacionamento com Deus. E a gente já passou daquela era em que muitos dos nossos irmãos não sabiam ler e nem escrever. E se você está aqui essa noite e não sabe, Deus te dá a oportunidade, tem 1 milhão de cursos aí para você aprender a ler e escrever. Na palavra nós encontramos o próprio Deus. Nós temos o suporte firme de Deus nas nossas vidas. Porque a palavra, ela age no nosso interior, por meio do Espírito Santo de Deus, trata as nossas vidas e nos direciona a uma palavra muito esquecida na minha vida e na vida de muitos cristãos. Uma vida de santidade. Uma vida de separado, mas é aquele separado livre, alegre, sorridente, que sabe viver o verdadeiro amor de Jesus Cristo, que desfruta desse verdadeiro amor de Jesus Cristo, que caminha com alegria nessa vida, não como aqueles que dizem, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, mas como aqueles que dizem, eu sou livre em Jesus Cristo, eu me alegro em Jesus Cristo, eu sou luz nesse mundo, eu sou uma testemunha viva de Jesus Cristo na minha congregação, na minha comunidade, na minha cidade, onde eu estou, as pessoas sabem que eu sou um discípulo de Jesus Cristo. A palavra é fundamental nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos com Deus, no nosso relacionamento com Deus. É um instrumento de restauração. Quantas vezes você já não ouviu que pessoas se converteram lendo a palavra? O grande teólogo, filósofo Agostinho, um dos pais da igreja, muito respeitado, se converteu lendo a palavra. Um instrumento de libertação. Um instrumento de cura para a nossa alma doente,
marcada pelo pecado. Quer ter relação com Deus com mais proximidade? Leia a palavra, medite na palavra, pratique a palavra, memorize a palavra. Já se foi os tempos em que nós memorizávamos muitos versículos bíblicos. Deus requer do seu povo santidade. E Ele começa a direcionar o povo à santidade quando há arrependimento de todos os pecados. Santidade é ter intimidade com Deus. O desafio da santificação passa por uma mudança de comportamento. Mudar a forma de agir não é tão fácil. Somente com Deus, para que nós possamos verdadeiramente vivenciar uma vida de santidade. Só por Ele, pelo seu esforço, você não vai conseguir. Com as suas forças você não vai conseguir. Com o seu coração e com a sua mente você não vai conseguir. Agora, quando nós nos arrependermos e nos colocarmos diante do Senhor, Ele vai agir, Ele vai transformar, Ele vai trazer a santidade para as nossas vidas. E verdadeiramente nós vamos vivenciar um verdadeiro avivamento por meio da palavra nas nossas vidas. O mundo vai ver a diferença entre as trevas e as luzes, que somos nós como discípulos de Jesus Cristo. Só por meio de prática, meditação e vida na palavra. Ter uma nova conduta como fruto da santificação. Precisamos reaprender novamente a viver essa nova vida em Cristo Jesus, como no dia do primeiro amor, quando nós fomos levados até Ele como seus filhos adotivos. No dia da nossa conversão, precisamos voltar a esse primeiro amor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos orar pela santidade nas nossas vidas, pela palavra nas nossas vidas, pela prática da palavra, para que possamos ser distinguidos do mundo como luz de Jesus Cristo até a sua volta. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua graça e pela tua misericórdia. Queremos te agradecer porque a tua palavra nos ensina com amor, de forma branda. E as palavras que o Senhor inspirou o apóstolo João, nos chamando de filhinhos, nos chamando de filhos de Deus, nos chamando de filhos da verdade, nos chamando de luz nessa terra, nos chamando como aqueles que dispensam amor para com todos, aquele que ama o próximo, aquele que busca no próximo não os seus interesses, mas se doar ao próximo. Senhor, são tempos tão difíceis que nós temos vivenciado como igreja. Tempos em que nós clamamos de boca o avivamento. Tempos em que nós clamamos e falamos de boca sobre santidade. Mas que hoje, Senhor, Tu possas trabalhar em nossos corações o arrependimento para que nós possamos voltar ao primeiro amor. Voltar àquela intensidade de alegria, de buscar a santidade como um alvo, não pelas nossas forças, mas pelo mover do Espírito Santo de Deus em nós. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Nos ajude a entendermos, como esta geração aqui presente, a importância de meditarmos, de refletirmos, de decorarmos, não simplesmente de boca. Porque quem declara de boca não pratica a palavra, mas que nós possamos ter essa palavra impressa em nossos corações, como está lá em Hebreus no capítulo 8.
em Jeremias 31, no verso 33, 34, porque é o Senhor que imprime a palavra em nossos corações. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a vivenciarmos ainda nessa geração verdadeiros avivamentos pautados na Tua palavra. E perdoa-nos por todos os nossos pecados que temos cometido em não buscar a santificação como alvo e dar liberdade para o Teu Santo Espírito nos guiar a essa santificação. Desde já nós agradecemos, em nome de Jesus. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.